Próximo palestrante da noite é o Maurício Bueno. Ele é cofundador da WIMI e diretor-geral aqui da WIMI. Trabalha para nutrir, propagar e estimular a inovação e o empreendedorismo relevante com organizações, startups e pessoas que querem mudar o mundo. Sua formação, da graduação ao mestrado, envolve marketing, design, administração e inovação, e ele não espera parar por aqui. É fascinado por estudar e isso fez passar por grandes universidades e instituições como Unicamp, Fundação Dom Cabral, Stanford e Singularity University. Porém, a oportunidade de empreender e trabalhar com organizações, pessoas e projetos incríveis são sua escola no dia a dia. Por favor, uma salva de palmas para o Maurício. Boa noite, tudo bem, pessoal? Muito legal ver hoje. A gente está bem cheio, acho que foi um dos dias mais cheios que eu já vi aqui ao WIMI, nesses eventos que a gente faz aqui à noite. Há 4 anos atrás, eu tive a oportunidade, assim como o Eduardo falou muito da questão dos ecossistemas, eu tive a oportunidade de fazer um curso no Vale e aproveitei o curso para conhecer algumas pessoas. E conhecer aquelas pessoas, conversar com elas, foi um ponto de virada para mim, na minha carreira. E o legal é que a partir daquela viagem, não fui só eu, mas outras pessoas da WIMI passaram a fazer a mesma coisa. Ir para o Vale, ir para outros ecossistemas, e principalmente com essa missão de conhecer essas pessoas que fazem esses ecossistemas diferentes. E o que a gente aprendeu nessas visitas foi exatamente isso. A gente acaba esquecendo. Quando a gente pensa em termos de inovação, e a gente fala de trajetória disruptiva, a gente pensa sempre na perspectiva da tecnologia, do negócio. Mas quem faz a inovação e quem promove qualquer tipo de trajetória disruptiva são as pessoas. E são essas pessoas. Então, a unidade que a gente tem de estudo sobre inovação, sobre disrupção, o que quer que seja, são efetivamente as pessoas. Quem são essas pessoas que estão por trás de tudo isso? Acho que esse foi o principal aprendizado. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, eu queria a gente passar rapidamente por uma questão de contexto. Acho que o Eduardo já trouxe uma visão muito complementar. A gente falar um pouco de como que isso impacta os negócios atuais. E como que a gente, e outro ponto, como que a gente constrói ambientes organizacionais que são capazes de estimular essas pessoas a efetivamente inovarem. Então esse é o ponto da discussão de hoje. E aí o Glitz falou, né, de tudo isso. Vocês sentem isso no dia a dia de vocês? Essas mudanças acontecendo de uma forma mais rápida? A sensação que ela acelera, essa velocidade exponencial, é uma coisa que a gente sente no dia a dia, né? E a gente fica muitas vezes assustado com isso. A gente fala assim, nossa, é uma ameaça, eu não vou conseguir. Muitas vezes paralisa. Mas sabe por que paralisa? Porque as ferramentas que a gente tenta utilizar hoje são as ferramentas de uma era anterior. Não são ferramentas contemporâneas, não é um modo de pensar contemporâneo. E por isso que isso gera tanto desconforto. Mas o interessante falar para vocês é que isso parece uma novidade, né? Só que isso acontece a cada 60 anos, esses ciclos econômicos eles acontecem da mesma forma. Então tem uma cientista, trazendo um pouco do background um pouco mais acadêmico, econômico, porque isso acontece, tem uma cientista chamada Carlota Pérez, e o que ela percebeu? Que a cada 60 anos a gente entra em ciclos de revolução tecnológica. Então existe sempre uma tecnologia capaz de revolucionar a forma que a gente vive como sociedade. Então ela transforma trabalho, transforma hábitos, transforma comportamentos. Então revolução industrial foi assim, com aço foi assim, com eletricidade foi assim, com o vapor foi assim, mais recente com o petróleo foi assim, e hoje a gente vive efetivamente o 5º ciclo de revolução tecnológica e econômica, que é o ciclo do silício. E não começou hoje, ou pouco tempo atrás, começou nos anos 70. Então, com o desenvolvimento do chip e do silício, a gente entrou no novo ciclo econômico. E as revoluções tecnológicas, elas vêm em clusters. Então, o cluster do silício. Então, a gente vem toda computador, inteligência artificial, blockchain, papapá. Você tem uma série de tecnologias que são desdobramentos do chip do silício. A gente fala da era da informação. E todo ciclo econômico ele tem 3 etapas. Você tem uma etapa inicial, onde você tem muito dinheiro sendo investido para estimular o desenvolvimento daquela tecnologia. Então, tem muito entusiasmo, você tem uma série de investidores especulando e investindo naquilo. Aí você tem um período de crise, assim como aconteceu depois da Segunda Guerra, assim como aconteceu depois quando entra no momento da Belle Époque. Então, você tem uma série de precedentes. Então, depois desse momento de crise, você entra no momento de adoção dessa tecnologia pela sociedade. Então, são os grandes momentos, né? Então,
cientificamente, a gente fala na economia que são as eras de ouro desses ciclos tecnológicos. Pois bem, é exatamente aqui que a gente está. Então, na verdade, a gente está agora vivendo um momento em que todo o desenvolvimento tecnológico do silício ele passou a ser adotado pela sociedade. E por que acontece nessa velocidade tão grande? Por que é exponencial esse movimento? Porque o grande motor desse ciclo econômico é a tecnologia computacional. E a tecnologia computacional ela evolui sobre uma base anterior. Né? Então você tem computadores melhores ajudando a produzir computadores melhores ainda. Então é isso que dá essa trajetória exponencial. E o que a gente tem de oportunidade? Na minha opinião, a grande oportunidade é que nunca antes, em nenhum momento da sociedade, a gente teve tanta tecnologia disponível capaz de resolver os principais desafios globais que a gente tem. Então, alimentação, se ela for direcionada, se a gente direcionar da maneira correta, a gente tem tecnologia suficiente para acabar com a fome. A questão da água, então tem uma série de projetos trabalhando na dessalinização da água. Você pensa de exploração de recursos, você fala minerar asteroide. Então tem tanta possibilidade. Saúde, a gente estava falando, né, da robótica, você digitaliza, você dá acesso, então você amplia o acesso à saúde, deixa de ser uma coisa escassa e entra para um período de abundância. Então essa é a grande oportunidade que a gente tem. Né? Mas para a gente conseguir aproveitar essa oportunidade no nosso contexto dos negócios, e aí o Luiz pediu para trazer um pouco essa visão dos negócios atuais, a gente precisa entender a nova lógica das organizações. O que é essa nova lógica? Primeiro, a gente precisa entender que essas mudanças constantes, elas alteram constantemente, de maneira radical, a natureza dos negócios atuais. E a velocidade disso é incrível. Então a gente precisa entender que gerar valor e o que é valor muda completamente todos os dias. Então essa é a nova lógica dos negócios. E quando a gente pensa em termos de trabalho, o trabalho também está mudando completamente. As pessoas ficavam muito tempo nas organizações, durante muito tempo, e isso mudou também. Hoje os ciclos são rápidos. Você entra num projeto, vai naquele projeto, sai, e esse é um dado mais de 50% das pessoas, nos próximos anos, elas vão passar a ser freelancer. Então você não vai ter mais esse tipo de vínculo de trabalho que a gente tem hoje. Então muda de novo a lógica das organizações. A expectativa de vida. Então, poucos anos atrás a taxa de... Como chama esse índice? Eu esqueci, desculpa. Mas sei lá, as pessoas viviam até 65 anos. Hã? Longevidade, isso. Hoje, esse índice é muito maior. Como é que a gente lida? Como é que a gente consegue trazer essas pessoas, aproveitar o potencial dessas pessoas? Né? Como vai ser isso? Novas profissões. O Glitz falou, as crianças que estudam hoje, provavelmente o trabalho delas não exista ainda. Está sendo desenvolvido. O aumento da presença... o World Economic Forum fala da mulher, mas eu acho que é muito mais ampla a questão da diversidade, como diferencial competitivo. Então, a mulher entrando efetivamente de uma forma massiva e no mesmo patamar, deixa de ter aquelas diferenças dentro da organização. Então, negócio mudando, trabalho mudando, isso muda completamente a lógica da organização. Então, a gente deixa de ter uma organização onde é o processo, a norma, a rigidez, burocracia, para um momento de organização mais fluida. E aí, a gente falando de startup, por que a startup, então, funciona melhor? Porque ela nasceu nessa era. Ela já nasceu com esse modelo. Além de ter ela não tem um compromisso de sustentar o core business, que é o desafio das empresas atuais, ela nasceu num momento diferente. Então, você pensa, hoje as empresas mais valiosas já nasceram nessa era. Elas já operam de uma forma completamente diferente. E é isso que a gente precisa entender. Se a gente não entender isso como formato de organização, a gente não vai conseguir construir organizações relevantes. Porque uma startup, em algum momento, ela tem um scale-up, ela vai precisar se transformar numa organização, ela tem uma série de práticas, é um desafio gigante também. E o que é essa organização contemporânea? Todas essas viagens, isso tudo virou 2 teses de mestrado que a gente fez, e inspira boa parte do conteúdo que eu vou falar aqui para vocês. Tá? Quem trabalha numa grande empresa aqui? Grandes empresas. Vocês já viram algum framework parecido assim de performance? Prepara a liderança, define estratégia, KPI direciona a cultura, estrutura e recursos humanos. Vocês já viram esse framework parecido com isso em alguns lugares? A maioria das empresas tem. Legal. Qual que é o ponto desse framework? Você faz o primeiro,
tudo muito alinhado, sucesso. Só que com o tempo, com o aumento do tamanho da organização, vira uma inércia estrutural, cultural, e aí ela falha. Então, esses modelos burocráticos poderiam funcionar num modelo onde você tem um ambiente de constância. Quando você vai para um ambiente de mudanças rápidas, ele falha. Então, isso tem, o que acontece? Essas empresas, elas estão muito presas ao negócio dela atual. É muito difícil você escolher entre uma infinidade de tecnologia ou mudar um caminho, porque você está efetivamente preso a esses modelos, a esses frameworks, então você não consegue efetivamente responder. Exemplos. A Barnes & Noble é uma grande livraria americana, né? Não acreditou que a Amazon pudesse, assim como os modelos que o Glitz trouxe, ela não acreditou que a Amazon podia romper o modelo de negócio deles. A mesma coisa, Sears e Walmart. A Sears era gigante, falou, não, eu não preciso me preocupar com o que está sendo feito com o Walmart. Não conseguiu visualizar o que estava acontecendo. Exemplo mais que todo mundo já viu, a questão da Kodak. Kodak, então, depois de ter a genialidade de desenvolver a máquina digital, a máquina fotográfica digital, engavetou o projeto porque diminuiria a venda delas de filmes. Em contrapartida, a Fuji não é tão falada, mas a Fuji ela conseguiu aprender, inovar e fazer coisas novas para novos mercados, e hoje é super relevante. Então, ela conseguiu buscar melhorias, inovações incrementais, arquiteturais, radicais. Ela trabalhou de forma a aprender, entender as mudanças que estavam acontecendo e gerar valor dentro desse novo contexto. Para isso, exige um tipo de capacidade diferente da organização, que não é aquele modelo da rigidez. O modelo proposto, que é o que a gente tem visto, e os precedentes de sucesso, principalmente para as grandes empresas, a gente chama de organizações ambidestras. O que é isso? Você não vai deixar o seu core business, aquilo que hoje gera riqueza para sustentar as suas aventuras e as suas explorações de outros mercados. Então você precisa ser muito bom em lidar com o seu core business, a parte ali do exploitation. Mas você não pode deixar de explorar as novas oportunidades. E não estou falando que isso acontece dentro da organização. Exatamente como o Glitz falou, isso parte de você colaborar, de você entender quem está fazendo, de você se conectar, de você fazer junto. Então, exige uma nova forma de pensar. Beleza, explorar o core business a gente é bom, mas as grandes organizações, principalmente, não são boas de desenvolver essa exploração. Ah, legal, tem uma área de P&D, ótimo. A área de P&D faz incremental. Por quê? Porque está presa ao business, ela não consegue enxergar fora do business. É muito difícil uma empresa automotiva pensar em uma coisa diferente de um carro. Então, você não consegue pensar modelos diferentes. Então, você precisa se conectar com outras organizações, com startups, com outras iniciativas para você ser capaz de fazer essa exploração. Então, esse é um modelo diferente. Então, você passa a ser um modelo de organização que até hoje foi de otimizar rotinas, né, diminuir incerteza, aumentando previsibilidade, você colocar norma, processo, para um modelo onde a única rotina, efetivamente, são as mudanças tecnológicas. Então, a organização ela precisa ficar boa de aprender a aprender. Por quê? Porque se tudo vai mudar, o que adianta você deixar tudo muito estabelecido? Você tem que estar preparado, você tem que preparar as pessoas para elas aprenderem a aprender. E fundamental, dentro desse novo modelo de organização contemporânea, é repensar a operação de pessoas. Não é recursos humanos, estou falando de operações de pessoas, porque não é simplesmente, não é política, a gente fala política de RH, tal. Operações de pessoas tem a ver como é que você prepara as pessoas para que elas sejam capazes de entregar valor para os usuários, para elas serem capazes de se conectar com a geração de negócios. Então, como que as pessoas elas se conectam com o seu negócio? É diferente. E do que a gente estudou e a gente acompanhou, tem 4 pontos que são fundamentais para isso. Primeiro, o Human-Centered Design. As práticas que a gente projeta dentro de uma organização, elas precisam, assim como a gente pensa um produto, pensa um serviço no usuário, as práticas que a gente desenha dentro da organização, elas precisam ser pensadas para o usuário. Então esse é um questionamento. Será que as práticas que eu estou fazendo hoje, elas são, de fato, pensadas para as pessoas que trabalham? Tem a ver com a nossa capacidade de ser intuitivo, de reconhecer padrões, de desenvolver ideias. E um exemplo disso, um projeto que a gente fez aqui para a área da saúde da Bosch. O pessoal da Bosch falou, vamos desenvolver um BI para a área da saúde. A gente falou, legal, então vamos investigar qual que é o problema dos funcionários com relação à saúde.
E o que as pessoas trouxeram, que na verdade, elas falaram assim, pô, beleza, eu vejo ação para eu beber água, para eu me movimentar e tal, mas quem está disposto a discutir comigo burnout? Quem está disposto? Eu vou lá no ambulatório, é 20 minutos, é padrão, o médico nem olha na minha cara, porque a Bosch tem um ambulatório dentro. E aí a gente foi com o médico. Mas por que você não olha na cara? Fomos passar por uma consulta. O médico tem 20 minutos de uma consulta, ele passa 15 preenchendo o SAP. O que a gente fez? A gente esquece o BI. A gente desenvolveu um sistema de inteligência artificial para ajudar o médico a lidar com a burocracia e ele ter tempo de conversar com as pessoas. Pronto. Então, uma prática muito mais relevante do que só olhar para dados. Depois, no final, você vai gerar dados e tal, mas primeiro, entregar o valor para o usuário. Segundo, tratar o colaborador da mesma forma que a gente trata o cliente. A gente precisa, a marca que a gente quer fora, ela precisa internamente estar refletida nas ações que a gente tem. Né? Então, a marca de vocês, ela está conectada, a marca que vocês têm para o consumidor está conectada com a marca que o colaborador vivencia no dia a dia? Um exemplo legal, a Zappos, eu não sei se todo mundo conhece, é um e-commerce de sapato, eles têm muito forte essa questão da excelência, da experiência para o usuário. Né? Então, para o consumidor, você tem a taxa de retorno, você pode devolver o produto a hora que você quiser, você não tem esse compromisso, você pode, se não servir, você devolve, não gostou, você devolve. Você tem essa experiência wow, resolve rápido, efetivamente centrada no consumidor. E aí, para dentro? Eles focam muito na relação com as pessoas, na maneira com que eles constroem essas relações, na experiência interna, para que seja uma experiência wow também, na questão da autonomia, para que eles tenham autonomia em resolver o problema dos clientes. E tudo interno, não tem outsourcing, para garantir que aquelas pessoas elas estão inseridas naquela cultura. Tem uma ferramenta que é a Riddle, né, que você fala o seguinte, no centro, define o que é a sua experiência para o colaborador. Né, o Facebook fala, be bold, have impact, be quick, be open. Como é que eu reflito isso nas minhas práticas? Eu preciso pensar isso. Beleza, eu estou falando isso, mas como que de fato as pessoas vivenciam isso? Lá, por exemplo, recrutamento e seleção, eles focam em construtores, eles falam. Então, no processo de seleção, eu quero gente que construa a coisa, que faça acontecer. Eu não quero gente que colecione informações. Então, esse é um 7. Então, para eu garantir a experiência, isso é uma prática importante. Desenvolvimento de talentos é o bootcamp que eles têm. Isso é meio lá no Facebook, no Google, tem muito disso. Como que vocês desenvolvem os talentos? Você pergunta para as pessoas, como vocês desenvolvem? Uma resposta que um amigo nosso do Google falou foi o seguinte, lá o Wi-Fi é liberado. Então é muito mais da iniciativa da pessoa, né? A liderança, leadership, como é que eu garanto essa experiência? Putz, o aquário, que é visibilidade, transparência. Então, as suas práticas precisam estar coerentes com o que você está falando que a sua marca entrega. Dados. Terceiro ponto, People Analytics. Toda a base de tomar... as organizações precisam tomar as decisões de pessoas com tanto rigor e satisfação quanto definem as decisões de produto. Isso no Google, por exemplo, é muito forte. Toda decisão é baseada nos dados. No Uber também é muito forte isso. E o quarto ponto, que é organizações que aprendem. Que é o ponto que eu falei para vocês, talvez o mais importante. A gente sai de um modelo de organização que, baseado nos recursos que a gente tem como diferencial competitivo, e passa a olhar e falar assim, quais são as nossas capacidades dinâmicas? Quando eu tenho um desafio, como que eu aprendo rápido a lidar com ele? Como é que eu estou preparando as pessoas para isso? Eu tenho uma ambiência construída para isso? E aí você tem uma série de dimensões dentro da organização que são capazes de promover isso. A maneira com que você define a estrutura, se é a hierarquia, se é a horizontal, favorece ou atrapalha o aprendizado. A maneira com que o papel é desenhado. Os papéis são projetados de forma que você tem que colaborar com o outro para entregar valor. Então, cada detalhe, na dimensão estrutural, a questão, a sua organização, o seu modelo de organização estrutural, ele favorece a troca entre as pessoas ou ele cria barreiras? Tecnológico, você tem tecnologia que favorece a troca de informação? Físico talvez seja um dos mais importantes. Esse espaço que vocês estão aqui, ele foi todo pensado para promover a troca entre as pessoas. Cada detalhe foi pensado para promover a troca entre as pessoas. E esse é o que tem maior valor dentro das organizações. Que as pessoas aprendam, deixe elas trocarem com as pessoas que estão ao lado para elas poderem aprender. Nas práticas, alguns exemplos rapidinhos para você.
Adobe, Zendesk, por exemplo, acabaram com a avaliação de desempenho. Se eu preciso ser rápido, eu preciso dar um feed forward, né? Beleza, olha para frente, como a gente pode melhorar? Não existe uma avaliação de desempenho, porque você vai fazer a cada 6 meses, já foi, cara. É muito mais você estimular que haja essa troca no dia a dia. Isso favorece aprendizado. A função de recrutamento e seleção é essencial para o negócio, um negócio que cresce exponencialmente. Como é que vocês acham que é recrutamento e seleção? Você acha que dá tempo de pensar? Então, precisa ser tão rápido quanto o desenvolvimento tecnológico. Para vocês terem uma ideia, eu peguei a Resultados Digitais de propósito, que é no Brasil, em Florianópolis. Eles cresceram em 2 anos de 150 para quase 900 pessoas. Eles chamam lá de máquina de talentos, o processo que eles desenvolveram para conseguir atrair essas pessoas. Google é a mesma coisa, o Facebook é a mesma coisa. É um processo onde você traz as pessoas, olha muito mais para soft skill, traz para um bootcamp, que eles falam, você tem quase um buffer de pessoas que começam trabalhando em projetos para você ir tirando de lá e colocando dentro do seu time. É uma lógica completamente diferente. A gestão no impacto ao invés de competência. Eu não vou avaliar as pessoas, isso nessas organizações acontece, eu não avalio pelas competências que ela tem, eu avalio pelo impacto que ela está sendo capaz de trazer para o negócio. O Google alavanca a diversidade, isso acontece, você não tem, vamos estimular a diversidade. Cara, a cultura criada em torno da diversidade, ela emerge, você não precisa falar isso, então você tem grupos relacionados à diversidade, isso é um diferencial competitivo, isso está conectado com o business, não é uma prática desconectada. O lance de propósito, de dar autonomia, de oferecer às pessoas a oportunidade de elas ficarem melhor no que elas estão fazendo, desenvolvimento de comunidades, né? Como é que eu crio comunidades dentro do meu negócio. A JetBlue, o Google fala isso também, dê problemas fabulosos para pessoas incríveis resolvê-los. E People Analytics na gestão de talentos. Então, mas o grande ponto, acho que a mensagem que eu queria deixar no final para vocês não é uma questão de benchmark. Não copiem práticas. Projete para os próprios times de vocês. Não existe one size fits all. Vamos pensar, como eu falei, você tem que projetar baseado no usuário. Eu podia listar uma série de ferramentas para vocês aqui. Vamos trabalhar comunicação, design de espaço, mídias sociais, design thinking, hackathon, o que quer que seja. São todos eficientes. Mas o ponto é que não se trata de uma trilha, é uma questão de mindset, é um modelo mental diferente. É isso que a gente precisa aprender a praticar. Para fechar, a gente aproveito para anunciar também, a gente tem alguns programas de educação que rolam aqui dentro. A gente desenvolveu junto com a USP o primeiro programa de pós-graduação voltado para operações de pessoas e desenvolvimento de organizações que pensam em desafios globais. Essa é uma das iniciativas que a gente vai ter aqui a partir de setembro. A gente hoje já roda um MBA de inovação com a UFSCar, esse é o próximo MBA. Bem-vindos ao IME. Nosso papel, assim como o Glitz falou, você tem os ecossistemas de inovação e empreendedorismo, eles são muito centralizados, exatamente. E quando você tem um ecossistema de inovação e empreendedorismo, você tem crescimento econômico, redução de pobreza, aumento do número de empregos. Por que a gente não pode descentralizar esse efeito? Assim como a Starts, é nisso que a gente trabalha de uma forma diferente, mas é nisso que a gente está trabalhando também. Então, a gente basicamente, aqui na UIM, a gente conecta grandes organizações, startups, indivíduos, a gente põe todo mundo para aprender e trabalhar junto. Então, a gente oferece método, um time e pessoas para desenvolverem ideias e fazer negócios acontecerem. É isso que a gente está trabalhando por aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Valeu, gente.